Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, segundo capítulo, a partir do versículo de número 42. É isso aí, Davi, fica ligado para receber a palavra. Você está proibido de dormir agora, Davi. Amém? Todos encontraram? Nesse instante nós iremos à palavra de Deus. Você que não está servindo, procure o seu assento, para que a gente possa juntos meditar em uma porção da palavra de Deus. A palavra de hoje, ela vem com uma porção de ensinamento para as nossas vidas. Amém? O texto da palavra de Deus diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos. Diga comigo, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias, olha que coisa linda, acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Amém? Você crê nessa palavra? Diz amém. Glória a Deus por isso. Hoje eu quero falar um pouquinho com os irmãos sobre as virtudes de uma igreja pentecostal, ou as virtudes da igreja do Pentecostes. Tem crente pentecostal aqui nessa noite? Quando nós falamos em Pentecostes, nós sabemos que era uma festa comemorada 50 dias depois da Páscoa. Jesus, na última Páscoa, ele institui a ceia. Agora ele pega aqueles elementos, dizendo que o pão representava o seu corpo, que seria ferido, e que o cálice representava o seu sangue, que seria vertido na cruz. E a partir daquele dia, Jesus é preso na última ceia, ele é açoitado, ele morre, ao terceiro dia ele ressuscita. E Jesus, após a sua ressurreição, ele fica com os seus discípulos 40 dias. Quantos dias? Não permita que nada tire sua atenção, por favor. 40 dias com os seus discípulos. E após isso ele vai assunto aos céus, dizendo assim: eu vou, mas eu voltarei para buscar vocês. Enquanto isso, eu deixarei o Espírito Santo. Então não se ausentem de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de todo o poder. E a Bíblia diz que após 10 dias, cumprindo o dia de Pentecostes, 50 dias, o Espírito Santo invadiu a casa que todos estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Então o Pentecostes, ele é marcado por essa experiência com o Espírito Santo. A Bíblia diz que quando a igreja se estabelece ali, na experiência do Pentecostes, os irmãos que estavam ali começaram a falar em outras línguas. E as línguas que eles falaram ali eram um pouquinho diferente daquela que Paulo vai mencionar lá em Coríntios, em 1 Coríntios capítulo de número 12, dizendo que a língua, o falar em línguas, falar em outras línguas, é tido como um dom espiritual. Paulo diz: o que ora em línguas não fala aos homens, mas fala a Deus. Então Deus nos deu essa ferramenta de edificação espiritual, mas ali no dia de Pentecostes, ela foi usada como um sinal aos incrédulos. Por quê? Na celebração do Pentecostes havia em Jerusalém pessoas provenientes de vários povoados,
de várias etnias e de várias nações. Então o dom de falar em outras línguas, ele também pode ser usado pelo Espírito Santo como uma forma de evangelismo. Por quê? As pessoas que estavam ali, cada um ouvia na sua própria língua, como Lucas registra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Então a pessoa que era japonesa ouvia na sua própria língua, a pessoa que era alemã ouvia na sua própria língua, e ali eles começaram a observar as línguas que foram repartidas como que de fogo, onde era um sinal aos incrédulos, um sinal de evangelismo. Eu estava na sexta-feira na casa da minha sogra, e o meu sobrinho, após muitos anos viver em uma igreja pentecostal, agora ele foi para uma igreja reformada. E aí nós começamos a discutir o texto de Paulo em 1 Coríntios, capítulo de número 14, porque ele diz assim: não se pode falar em línguas na igreja, porque Paulo diz que na igreja de Corinto, se não houver quem interprete, não fale em línguas. Mas ali, para você trazer um ensinamento e aplicar para a vida da igreja, você tem que entender o contexto, porque texto fora do contexto é pretexto para heresia. Então não se pode fundamentar uma doutrina para a vida de uma igreja com um versículo isolado, e ali nós discutimos, só que ele diz: a minha compreensão de fé é que não se deve falar em línguas no culto. Eu falei: tá bom, e se alguém entra na igreja e o Espírito Santo deseja renovar aquela pessoa, e ele vai tocando o coração daquela pessoa, e ela vai sentindo aquele calor subindo da ponta dos dedos do seu pé, e chegando até o último fio de cabelo da sua cabeça, e aquela pessoa vai sentindo uma alegria na alma, um gozo na alma, um fervor no espírito, e ali ela vai falar em línguas, e o pastor fala: opa, você não pode falar em línguas porque está proibido. Quem somos nós para fazer isso com a igreja de Cristo, não é verdade, queridos? Paulo tinha um problema de liturgia, onde a igreja de Coríntios, ela foi dotada de praticamente todos os dons ministeriais, e ali havia uma competitividade. Havia o quê? Havia o quê? Competitividade. Então não era um culto racional, não era um culto com entendimento. Por isso que Paulo diz assim: olha, se não houver quem interprete, não fale em língua. Só que quando o Espírito Santo vem, irmãos, e derrama a sua presença no meio da igreja, a gente dá lugar para o Espírito Santo, a gente começa a falar em outras línguas, porque o nosso espírito ora a Deus. E aí aquele dia que você entra quebrado na igreja, que você entra destruído, ele começa a te renovar, ele começa a te lavar, ele começa a te limpar, e você fala: ah, meu Deus, eu vou começar a dar lugar aqui para o Espírito Santo. E aí ele vem e te dá uma palavra, você entrega uma profecia para alguém, ou uma palavra de conhecimento, porque o Espírito Santo de Deus, ele trabalha como ele quer, na hora que ele quiser, do jeito que ele quiser, e ele usa quem ele quer também. É isso. Mas no dia de Pentecostes, essa língua, o falar em outras línguas, foi usado como sinal aos incrédulos, e ali as pessoas ficaram maravilhadas. Então Pedro se levanta e começa a pregar também, e a Bíblia diz que eles perguntaram: então o que nós precisamos fazer para receber isso que vocês estão experimentando? E Pedro diz: salvai-vos pois dessa geração perversa, e sejam batizados com o Espírito Santo. E todos naquele momento começaram a falar também em outras línguas. Então o que seria Pentecostes? Para nós, esse termo Pentecostes ou pentecostal, ele é usado até para definir a nossa teologia, porque nós somos uma igreja pentecostal, logo nós acreditamos na atualidade dos dons, nós acreditamos que o falar em línguas não é o selo do Espírito Santo. Por quê? É necessário se fazer essa distinção, porque às vezes alguém que não teve a experiência, preste bem atenção, de falar em outras línguas, acha que não tem o Espírito Santo, e não é nada disso, porque quando você recebe a Jesus, o Espírito passa a fazer morada em você, você recebe o selo do Espírito Santo. É por isso que Paulo vai dizer aos Efésios: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual estáis selados para o dia da redenção. Então o Espírito Santo, ele vem como um carimbo para te dar a certeza de que um dia você estará com Cristo por toda a eternidade. Mas nós pentecostais acreditamos que o falar em línguas é um revestimento de poder, porque foi através dessa experiência que a igreja começou a expandir. Atos 1:8, vocês receberão a virtude do Espírito, e a palavra no grego é dínamos, a virtude do Espírito, dinamite, explosão. O que acontece com uma explosão? Ela espalha. Por que Deus vai te dar o Espírito Santo? Por que Ele vai te dar uma experiência de falar em outras línguas, para que as pessoas te admirem? Olha, ele fala em línguas no culto. Não, é para que a obra de Deus viva uma explosão, é para que aquilo que nós recebemos possa alcançar outras pessoas também.
Então recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, quando o Espírito Santo de Deus encontra liberdade, o fogo se alastra. E aí Paulo diz também: não apagueis o Espírito Santo de Deus. Mas hoje eu quero trazer uma compreensão mais abrangente do que é ser pentecostal. Porque toda essa experiência, ela precisa surtir alguma implicação na nossa vida. Porque eu não sei você, irmão, mas eu já estou cansado de viver cultos maravilhosos e muitas vezes não ver frutos duradouros, frutos que permanecem. Então, quando nós observamos a igreja primitiva que nasceu a partir dessa experiência, nós vamos ver que ser pentecostal é muito além de viver uma experiência de falar em outras línguas. Ser pentecostal vai muito além de fluir nos dons espirituais. Eu amo tudo isso e eu oro para que eu veja isso na igreja, mas não para só nisso, porque se nós pararmos nisso, talvez nós não fomos revestidos de poder, porque o poder de Deus traz uma abrangência maior. Então, quando isso acontece na igreja primitiva, nós podemos enxergar a obra abrangente do Espírito Santo em uma igreja cheia do poder de Deus. O que acontece com uma igreja cheia do poder de Deus? Existe uma comunhão que sacia a fome de todos. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então, na igreja de Pentecostes havia poder de Deus, mas também havia doutrina, também havia ensino. Existe uma frase de um teólogo chamado John Stott que diz que crer também é pensar. Porque tem irmão que acha que a fé é pautada no sentir. O culto para ele só é bom quando ele se arrepia, o culto para ele só é bom quando ele se emociona. E a palavra de Deus vai nos ensinar que a experiência pentecostal vem a partir do ensinamento da palavra. Jesus havia liberado uma palavra de obediência: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. E muitos irmãos foram embora, a saber até dois discípulos que foram para o caminho de Emaús. Mas aqueles 120 irmãos que ficaram receberam revestimento de poder. Então o pentecostalismo começa com uma experiência que nós temos com a Bíblia, com o ensino das Escrituras. Não há como se dizer pentecostal se você não senta para aprender a palavra. Você não conhece o Espírito Santo de Deus se você não senta para aprender a palavra. Quando eu enxergo uma igreja cheia do Espírito Santo, eu enxergo um fruto permanente. Eu não enxergo uma igreja euforia. Por quê? Porque euforia dá e passa. É ou não é? Começa um projeto novo na igreja, vamos irmãos, faz um merchan bacana, todo mundo vai abraçar, mas quando a gente começa a dar o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, aquela euforia passa e só permanecem de fato aqueles que são cheios do Espírito Santo, aqueles que viveram uma verdadeira experiência com o Espírito Santo de Deus. Então ser pentecostal é muito além do que falar em línguas, é perseverar no ensino das Escrituras. Quando nós olhamos para a igreja pentecostal, nós olhamos para uma igreja que tem uma fé pautada no sentir e não pautada no saber. É por isso que nós vemos pouca transformação, é por isso que nós vemos poucos frutos permanentes, porque não adianta, irmão, você entrar aqui, eu não quero furar o seu balãozinho, mas eu quero que você saia daqui cheio do Espírito Santo. Não adianta você entrar aqui e chorar, Escrituras. Quando nós olhamos para a igreja pentecostal, nós olhamos para uma igreja que tem uma fé pautada. Você só vem para a igreja quando você quer, porque o evangelho é um item na sua agenda e não uma realidade da sua vida. Ser pentecostal é sentar para aprender a palavra, porque o Espírito Santo não habita em uma casa suja e desorganizada. Esperava ouvir um glória mais forte, irmão. O Espírito Santo não habita em uma casa que não foi limpa. E Jesus, quando ele está sentado com os seus discípulos, ele diz: vocês já foram limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então por que aquela igreja era uma igreja pentecostal? Porque falavam em outras línguas? Não, porque eles perseveravam no ensino da palavra.
Os cultos pentecostais, irmãos, estão pautados no sentir e não no saber. E Pedro diz que nós precisamos estar prontos para responder qual é a razão da nossa fé. Como que você vai falar sobre Deus se você não conhece Deus, se você não senta para se alimentar de Deus, se você não para nutrir o seu espírito de Deus? E isso só acontece através da palavra. Quantas vezes por semana você abre a sua Bíblia, irmão? Ou você é um crente fast food que só come comida rápida 2 horas, 40 minutos, porque a palavra só é pregada durante 40 minutos e 1 hora, e quando é 1 hora tem muita gente abrindo a boca e pensando no almoço. Ser pentecostal é uma experiência que começa com a Bíblia. O que passar disso é procedência maligna. No dia de Pentecostes realmente houve uma experiência sobrenatural, mas a igreja não ficou só nisso. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. E aqui vem onde eu quero aplicar para os irmãos, porque o pão é o símbolo do corpo de Cristo. A igreja é uma família para pertencer e não para frequentar. Existem muitos irmãos que são frequentadores de cultos, mas não pertencem ao corpo de Cristo. E sabe por que a igreja está assim ultimamente? Porque falta doutrina. Discutia com o abençoado meu filho que está aprendendo agora, ele está aprendendo. Então perguntar não ofende, o não saber não é pecado. Agora o saber negligenciar é pecado. Você está dizendo, tá bom pastor, você está dizendo que eu não posso fundamentar uma doutrina com um versículo de Paulo, onde ele fala que se não tiver outro que interprete, que não fale em línguas. Então o que você me diz do texto da ceia? Eu falei, toda a doutrina vem através de uma construção teológica. A palavra trindade existe na Bíblia, sim ou não? Claro que não, tem muita gente que não sabia disso, mas é uma construção teológica. Não é porque algo não está evidente que não existe, entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso? A igreja é um corpo para pertencer. E como que eu pertenço ao corpo de Cristo? Quando eu aceito Jesus como meu Salvador, quando eu reconheço Ele como meu Salvador, quando eu desço as águas do batismo. Agora eu pertenço ao corpo de Cristo. Antes disso não. Antes disso eu frequento uma igreja, mas eu não pertenço ao corpo de Cristo. Por quê? Paulo, na sua carta aos Colossenses, capítulo de número 3, capítulo de número 3, só para ver se você está dormindo, irmão, presta atenção na palavra. Capítulo de número 3, Paulo diz que o batismo é a nova circuncisão. E na comunidade judaica ninguém poderia pertencer a aliança abrâmica de Abraão se não fosse circuncidado, e os representantes eram os homens. Os homens tinham que ter uma marca no prepúcio, sua genitália, para dizer que ele tinha a marca da aliança com Deus. Logo, toda a sua família, toda a sua prole, toda a sua posteridade poderia celebrar a Páscoa judaica. Até o estrangeiro, até o serviçal teria que ter essa marca, se fosse homem, para poder celebrar a Páscoa, senão ele não podia fazer parte daquilo que Deus havia feito desde a terra do Egito. Então Paulo agora está doutrinando a igreja. Paulo está doutrinando a igreja, dizendo que o batismo é a nova circuncisão. Então essas igrejas que abrem o batismo para todo mundo estão errando. Como que a pessoa come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, sem pertencer ao corpo de Cristo? Isso é o cúmulo do absurdo. Porque elas frequentam uma igreja, mas elas não têm nenhum tipo de responsabilidade com o corpo. E é o corpo do qual Cristo é o cabeça, e nós somos membros uns dos outros. Então eu preciso entender que igreja é uma família para pertencer e não um lugar para frequentar. Então o meu nível de comprometimento com o corpo é que vai manifestar isso, e não a minha palavra, e não o que eu acho, e não o que eu penso e o que eu digo. É o meu nível de responsabilidade com o corpo. Então essa expressão comunhão que sacia a fome, ela é apontada para a ordenança de Cristo, em que a igreja precisaria celebrar a ceia. Porém, pode ser também aplicada no cuidado fraternal, no sentido de suprir as necessidades físicas uns dos outros. Por que adianta nós falarmos em língua? O que adianta nós termos cultos organizados, quando na verdade tem muitos irmãos ao nosso redor passando necessidades e nós nem sabemos? Porque nós estamos vivendo igreja pautada no sentir, nós estamos vivendo igreja pautada em amizades, mas nós não entendemos que igreja é o corpo. Então quando eu olho para a igreja primitiva, eu vejo que a comunhão era tão intensa que ninguém tinha falta de nada, não tinha necessidade espiritual e nem necessidade física também.
Só que hoje em dia, nós vivemos uma realidade como igreja, que se o irmão está indo embora de a pé, a gente não quer nem dar uma carona. Quando na verdade, às vezes a gente está com o carro vazio, e vê que o irmão fica horas aí na porta esperando o Uber. Ser pentecostal é ter comunhão no partir do pão. E o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses 2,4: não se atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Ouça isso: a obra poderosa do Espírito em nós nos faz sensíveis às necessidades dos nossos irmãos. E eu glorifico a Deus porque o Senhor tem levantado pessoas generosas aqui. Existem coisas que chegam até mim que eu não precisaria nem saber. Outro dia o irmão estava passando necessidade, dobrou o joelho e orou. Um camarada aqui da igreja falou: dá o Pix. E ele estava testemunhando para mim. Pegou o Pix, ele falou: esperava uma ofertinha de 150 e depositou R$1.000. Ser cheio do Espírito Santo, irmão, não é ser admirado por pessoas, mas é ser sensível às necessidades dos nossos irmãos. Sabe por quê? Às vezes tem alguém do seu lado precisando de um abraço e você está fechado na sua dor, você está fechado, pensando que você veio aqui receber algo de Deus, quando na verdade você veio aqui para entregar. E enquanto você entrega, Ele trabalha em você também, Ele trabalha na sua necessidade e Ele trabalha também na sua causa. Romanos 12,13 diz: comunicai com os santos nas suas necessidades, seguir a hospitalidade. Comunicar com os santos nas suas necessidades, logo vem a hospitalidade. O que é ser hospitaleiro? É alguém que abraça, é alguém que acolhe, é alguém que oferece aconchego. Eu conheci um pastor que morava, posso falar, Espírito Santo? Pode? Porta a porta com a gente. Quando nós íamos lá perguntar sobre algo da igreja, a esposa dele abria a porta assim, ó, com medo de alguém querer entrar na casa da pessoa. O que será que tinha lá dentro? Que coisa feia, que coisa mal educada, que falta de sensibilidade, que falta de sensibilidade para que o Espírito Santo faça uma obra de acolhimento entre irmãos, amor fraterno. Sabe, o que é comunicar com os santos nas suas necessidades? Pessoas que estão ao nosso redor, que às vezes nós não temos amizade, mas que precisam de nós, precisam de um abraço, precisam de uma palavra. Existem pessoas aqui nessa manhã que tiveram uma semana terrível. Tem gente que está sofrendo, tem gente que está passando por privação, tem gente que às vezes não tem dinheiro para pagar a conta, e quando entra aqui dentro não é só sobre o arrepio, não é só sobre a música legal, não é só sobre a lágrima que rola no rosto, é sobre a fraternidade. Nós precisamos entender, conhecer e saber quem são os nossos irmãos na fé, para suprir as suas necessidades. Eu e minha família passamos por um período muito difícil da nossa vida, e nós tínhamos um pastor chamado Pastor Lopes, e aquele era um homem tão santo de Deus, que Deus já o recolheu. O pai do meu cunhado tem muito das suas características, e eu me lembro que meu pai estava desempregado, ele dava cesta básica, e aí meu pai usava aquelas camisas com bolso aqui, no peito, e aí quando a gente chegava em casa, meu pai: o que é isso aqui? Ele tirava do bolso 150, 200 reais há 15 anos atrás, isso. E o pastor dizia assim: a gente tem que dar a cesta básica para o irmão, mas a gente tem que dar a carninha também, porque ninguém vive só de arroz e feijão. Você está abastado, irmão? Na sua casa? Olhe para o lado também. Eu não estou dizendo que você tem que fazer só isso na igreja, faz lá fora também. Ajude as pessoas, porque ofertar na vida de alguém não é sobre mérito, mas é sobre disposição do nosso coração para abençoar. Sabe o que eu faço no meu carro? Eu sempre deixo moeda, eu sempre deixo dinheiro. E quando a gente para no farol, o Luiz fala: você não vai dar a moeda não, pai? Você não vai dar o dinheiro não? Ah, mas pastor, vai usar droga, vai beber. O problema é dele. Às vezes está com fome também, a gente vai dar. E eu tenho plantado uma semente no coração do meu filho: seja generoso, não seja avarento, não seja apegado ao dinheiro, não olhe para o seu próprio umbigo, mas abençoe as pessoas também. Esses dias sentei com o Luiz, falei: filho, vem cá ver um vídeo no Instagram. Uma criancinha na África, o repórter estava entrevistando um cara muito pobre, e aí a criancinha estava dizendo: não tenho o que comer hoje. Tá, mas quando você come, o que você come? Eu como arroz e feijão, que você gosta. Eu amo, porque é só quando tem. Aí eu falei: tá vendo aí, Lolo? E o olho dele começou a encher de lágrimas, porque quanto mais nós temos, por vezes mais nós queremos, mas a obra pentecostal do Espírito Santo em nós nos faz sensíveis à comunhão, no partir do pão, nas orações, suprindo graça na vida daqueles que necessitam.
Seja hospitaleiro, irmão, abrace quem você não conhece, porque Jesus, naquele grande dia, vai dizer: eu estive nu e você me vestiu, eu tive fome e você me deu de comer, eu estive com sede e você saciou a minha sede. Mas quando eu fiz isso? Quando você serviu um dos pequeninos a quem você nem conhecia, foi a mim, na verdade, que você estava servindo. Irmãos, em nome de Jesus, que nunca percamos essa sensibilidade de entender que a comunhão, o partir do pão e as orações nos traz sensibilidade para atendermos as necessidades dos nossos irmãos na fé. Porque a gente olha para esse texto no partir do pão e só pensa na ceia. É assim que nós pensamos, porque esse exercício está muito aquém de nós. Está muito aquém de nós. A gente está sempre reclamando que não tem dinheiro, a gente está sempre reclamando que não pode ofertar, a gente está sempre reclamando que não pode dizimar, quando na verdade a gente pode sim. E se nós fazermos isso, Deus vai nos dar ainda mais semente, porque Ele não te deu semente para guardar. Diga assim comigo: Deus não me deu semente para guardar, mas para semear em boa terra. Qual é a boa terra? Os irmãos que estão ao seu lado. Semeie em boa terra. Então, a primeira virtude de uma igreja pentecostal é uma igreja que sacia a comunhão, a fome de todos. Gálatas 6,9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Tem gente que tem best no trabalho, mas torce o bico por irmão na igreja. Paulo está dizendo que você é pior que um incrédulo, que um descrente, e você negou a fé, porque você está achando que igreja é o clube da luzinha. Tem gente que tem best lá fora, mas na igreja não consegue abraçar um irmão que já foi recebido já há anos. Enquanto há tempo, façamos o bem a todos, porque nós colheremos. Não se engane não, irmão, eu não estou falando de dinheiro não, porque quando você supre a necessidade de alguém, Deus usa alguém para suprir a sua necessidade. A seu tempo colheremos, se não houvermos desanimados. Façamos então o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Diga comigo: a obra do Espírito traz poder. Diga mais forte: a obra do Espírito traz poder, mas também sensibilidade. Quem pode glorificar Jesus por isso? Sensibilidade, irmão. Segunda virtude do Espírito Santo é o temor e zelo pela obra do Espírito Santo. Versículo de número 43: em toda a alma havia temor, e muitos sinais se faziam pelos apóstolos. Se você for para a palavra original aqui, temor, no grego está dizendo pavor, literalmente medo. Só que o temor precisa nos trazer uma compreensão mais abrangente. Eu preciso ter medo de Deus? Sim, porque quem tem medo respeita. Quem tem medo entende que para tudo se estabelece um limite. Sim ou não? Meu filho tem medo de mim, por isso logo ele tem um limite entre o nosso relacionamento. Ele sabe até onde ele pode ir ou não. Então ter medo de Deus é como se nós colocássemos uma linha, como se nós imaginássemos a linha onde nós podemos ir e onde nós não podemos. Mas tem muita gente que já perdeu o temor porque não conhece a palavra de Deus. E hoje eu vou mostrar para você o porquê a igreja primitiva andava em temor, porque aquela era uma obra do Espírito Santo e não de homens. O Espírito Santo era quem dirigia a igreja primitiva e não os homens. Então o temor nos faz acreditar que as coisas santas são separadas para Deus e intocáveis. Diga comigo: o que é santo é de Deus e intocável. Deus estabeleceu um critério para a sua obra. E escute isso, irmão, não pare de prestar atenção na palavra, tá? Porque isso vai mudar a sua vida. Deus estabeleceu um critério para a sua obra, e eu não posso servir a Deus do jeito que eu quero. Porque às vezes eu sirvo a Deus, não da maneira dele, mas da minha maneira. E sempre que eu sirvo a Deus da minha maneira, algo ruim pode acontecer. Quando nós zelamos pelas coisas de Deus com temor, nós damos liberdade ao Espírito Santo. Mas quando nós não zelamos pelas coisas de Deus, quando nós perdemos o temor, isso pode custar a vida de alguém. O exemplo está na vida de Davi. Davi um dia foi levantado como rei, e agora ele assume o trono de Israel.
Só que a arca, que representava a presença de Deus, estava na casa de Obed-edom, estava no território dos filisteus. E Davi então, ele reúne os capitães, ele reúne os conselheiros políticos da época e diz assim: a gente precisa resgatar a presença de Deus. Só que a presença de Deus não se carrega de qualquer maneira, mas do jeito de Deus. A presença de Deus não se vive de qualquer maneira, mas do jeito de Deus, porque Deus estabeleceu um critério para isso. Davi toma conselho com quem não deveria tomar, e ele constrói um carro de boi para transportar a arca do território dos filisteus até Israel. Só que a arca não foi criada para ser transportada em carros de boi, mas no ombro dos levitas, no ombro de pessoas que receberam uma responsabilidade. Diga comigo: carregar a presença de Deus nos ombros é uma questão de responsabilidade. Como você tem lidado com a presença de Deus? Eles colocam a arca no carro de boi. Quando eles estão voltando, a Bíblia diz que o carro de boi passa por uma pedra, a arca vai cair, Uzá toca na arca e Uzá morre. Na hora a presença de Deus fulmina ele, porque ninguém poderia tocar na arca. A arca era uma coisa santa, e uma coisa santa é uma coisa separada para Deus e intocável. Então nós não podemos confundir o tempo da graça com o tempo da libertinagem, porque existe um critério que foi estabelecido por Deus. Pastor, mas o que você está dizendo está no Antigo Testamento. Então vamos para o Novo Testamento. Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo de número 5. Atos 5:1 diz: mas um varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade. O que ele vendeu? E reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o seu coração, para que mentistes ao Espírito Santo, e retivesses parte da herdade? Guardando-a não ficaria para ti, e vendida não está sobre o seu poder? Por que formaste este desígnio no teu coração? Não mentistes a Deus, aos homens, mas mentistes a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e um grande temor, diga comigo, um grande temor, veio sobre todos os que estavam ali vendo isso. Versículo 6: e levantando os mancebos, cobriram o morto, e transportando-o para fora, o sepultaram. Versículo 7, quem está comigo diz amém. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, e disse-lhe Pedro: vendestes também portanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro disse: por que é que entre vós vos concertados para tentar o Espírito do Senhor? Eis a porta aos pés dos que sepultaram o seu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os mancebos, acharam-na morta e a sepultaram junto com o marido. E houve grande temor, diga comigo, que houve grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Versículo 12: e muitos sinais e prodígios eram feitos entre os povos pelas mãos dos apóstolos. Então olha aqui um exemplo no Novo Testamento também, que gerou temor no coração dos irmãos, porque aquela era uma obra do Espírito Santo, e uma obra feita pelo Espírito Santo é uma obra que tem critério. Então olha o que aconteceu. O critério de Deus para a igreja primitiva não era 10% do dinheiro, o critério era tudo. Alguém diga tudo. Isso foi algo que Deus estabeleceu? Não, mas essa era a forma de fé, de compreensão da igreja. Logo, era a maneira que o Espírito Santo trabalhava naquela época. Então Ananias e Safira, querendo fazer uma média, querendo mostrar algo para os homens, venderam uma propriedade que ninguém pediu, e entraram em uma igreja onde estava acontecendo uma obra do Espírito Santo, querendo fazer média com as pessoas. O critério era tudo, e não parte do valor. E quando ele chega para depositar essa oferta, Pedro olha para ele e fala: ô Ananias, por que você vendeu essa propriedade, sendo que esse dinheiro estava aos seus cuidados, e você entra aqui nesse lugar, onde é um lugar santo, separado, onde está acontecendo uma obra do Espírito Santo, e você quer mentir ao Espírito Santo? Saiba de uma coisa: você não mente aos homens, mas a Deus.
Porque quando eu faço as coisas para Deus, motivado pelo louvor dos homens, eu não estou enganando aos homens, eu estou mentindo para Deus. E Deus me conhece, Ele sabe quem eu sou. Então nós não podemos achar que servir a Deus, obrigado Tom, é servir da minha maneira, porque existe um critério estabelecido por Deus. Ei querida, eu não estou dizendo para você que se você reter parte do seu dinheiro, você vai morrer, mas eu estou dizendo para você, que quando nós fazemos a obra de Deus, fora do padrão de Deus, isso pode custar a vida de alguém, porque a obra do Espírito Santo pode parar em nós. E olha o que o texto diz, que quando eles expiraram, eles morreram, o Espírito Santo continuou fazendo sinais, prodígios e maravilhas pelas mãos dos apóstolos. Você tem uma responsabilidade dentro do corpo, e isso precisa gerar temor no seu coração. A Bíblia diz, olha, que não podemos jorrar duas águas de uma mesma fonte. Ou você jorra uma água doce, ou você jorra uma água amarga. A Bíblia diz, não há sociedade entre a luz e as trevas. Decida-se hoje se você quer viver com Cristo, ou viver com o mundo na sua maneira e do seu jeito, e está tudo certo. Pastor, o que você está dizendo? É melhor que não faça. É melhor que não faça. Porque Pedro fala claramente para Ananias, se você tivesse guardado o seu dinheiro, ficaria para você e tudo certo. Agora você entrou aqui, querendo manipular algo que está sendo criado por Deus. Tome cuidado, não podemos brincar com as coisas santas. As coisas de Deus são santas, são separáveis e são intocáveis. Quando brincamos com a obra de Deus, isso pode custar a vida dos que deixam de ser alcançados por causa da nossa falta de temor. Mas Deus não se deixa escarnecer. Tudo que nós semearmos, isso também nós colheremos. Posso ir para mais um exemplo de temor? Sim ou não? Posso? Vocês parecem que estão tristes. Se eu estivesse soltando chave de carro aqui, vitória, talvez vocês estariam mais alegres, mas tudo bem. Eu fui chamado para ensinar. O pastor não foi chamado para ser pregador só não, ele tem que ser mestre, ensinar a palavra. Igreja de Tiatira, Apocalipse capítulo de número 2, versículo de número 18, olha o zelo que Deus tem pela sua igreja. E ao anjo da igreja que está em Tiatira escreve, isso diz o Filho de Deus, o que tem os seus olhos como chama de fogo, ele vê tudo. Os seus pés semelhantes ao de latão reluzente, eu conheço as tuas obras, a tua caridade, o teu serviço, a tua fé e a tua paciência, mas eu tenho contra ti, que toleras Jezabel, uma mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios de idolatria. Eles tinham uma responsabilidade de zelar pela pureza doutrinária da igreja. O pastor não foi chamado para ser uma persona não, para ter milhares de seguidores no Instagram, se tiver amém, mas se não tiver ele tem que cumprir o seu papel como alguém que ensina a igreja, e zela pela sã doutrina. Então vocês sabem ter caridade, vocês conhecem a palavra, vocês são trabalhadores, mas vocês estão tolerando algo que para mim é intolerável. Como assim? Eu sou o Deus que estabelece o critério, a igreja é minha, a igreja não é de vocês. E ele se apresenta como aquele que tem olhos como chama de fogo, ele sabe de todas as coisas, até aquilo que acontece nos bastidores, que muitas vezes você fala sobre a igreja, você precisa ter cuidado, porque a igreja, por mais que ela seja imperfeita, ela não é sua, ela não é minha, ela é dele. Ele a comprou com o seu sangue precioso. Então quando você abrir a boca, meu querido irmão, para falar mal de alguém, bendiga a vida dessa pessoa. Bendiga a vida dessa pessoa, porque aquele que tem os olhos como chama de fogo, vê o que nós não podemos ver. E aí ele continua, eu tenho contra ti que tolera Jezabel, essa mulher profetiza que ensina, engana e tal, versículo 21, dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Deus tem uma medida certa, Deus é longânimo, mas também Deus é justiça, Deus é bondade, mas Deus também é severidade. Tem hora que Deus fala, chega, stop, já deu, porque ninguém pode tocar na pureza daquela obra que é uma obra do Espírito Santo. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Eu ferirei de morte a seus filhos,
E a todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um segundo as vossas obras. Deus não vai te retribuir segundo a igreja que você é membro. Deus não vai te retribuir segundo o dom que você tem para pregar e para cantar. Deus vai te retribuir segundo as suas obras. E Ele é tão terrível, Deus, que Ele examina até os seus rins e o seu coração. Ele sabe, irmão. Enquanto alguém está ministrando, às vezes você está olhando para o irmão, julgando. Enquanto alguém está cantando, você às vezes olha e fala: eu poderia fazer melhor. Irmão, se arrependa enquanto é tempo. Não atrapalhe a obra do Espírito Santo. Se você faz parte, se joga de cabeça. Deixa o Espírito te moldar. Deixa Ele transformar o seu caráter. Mas ninguém pode impedir uma obra do Espírito Santo. Mas eu vos digo a vós, os restantes que estão em Tiatira, e a todos quantos não têm essa doutrina, não conheceram, como diz, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porém, mas o que tendes retém até o fim, até que eu venha. Então, você que está fazendo certo, permaneça na posição que você está. Ah, pastor, mas fulano de tal não faz, problema é dele. Beltrano de tal fala, só que você precisa calar. Ah, mas eu não concordo, o problema é seu. Ah, mas eu não gosto. Existe uma igreja em cada esquina, não tenho problema nenhum com isso. Agora, se você faz parte, irmão, ame, entrega a sua vida, porque eu ouvi o pastor Luiz Hermínio falando uma coisa tão linda: quando você, irmão, quer viver com Jesus, nada te prende, você entrega a sua vida, você coloca a sua família, você coloca o seu tempo, você coloca o seu dinheiro, você coloca tudo, você mergulha no rio de Deus, porque você é um canal para a obra do Espírito Santo, e Ele quer levantar você como uma ferramenta poderosa nessa geração, em nome de Jesus. Ora, a obra não pode parar em nós, irmãos. Quando essa mulher tentou atrapalhar a obra de Deus, Jesus falou: eu vou pôr ela em cima de uma cama, para que todos saibam que eu sou Deus, eu sou o dono da igreja. A pergunta que não quer calar: porque Deus é capaz de fazer essas coisas terríveis? Porque Deus não quer que o seu povo perca o temor e atrapalhe a obra do Espírito Santo. Segunda característica de uma igreja pentecostal: é uma igreja que tem temor e zela pelas coisas de Deus. Terceira característica de uma igreja pentecostal: é uma igreja que tem compromisso com a comunidade local. Quem está com a Bíblia aberta diz amém. Versículo de número 46. Perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias Deus acrescentava aqueles que haviam de ser salvos. Eles não iam para a igreja uma vez por mês e quando dava. Eles perseveravam todos os dias no templo. Isso traz uma reflexão para mim, irmãos. Nós temos vivido um tempo de desafio na fé, de apostasia, porque a igreja, para muitos irmãos, é um item quando não existe nada na nossa agenda. Tem muita gente trocando a comunhão do templo por aniversário. Eu não estou dizendo que você não pode ir para o aniversário, porque eu, como pastor, quando faço gabinete, muita gente aqui já sabe disso, falo: irmão, pega um dia e sai com a sua família, pega um domingo e vai descansar com a sua família, semeia na vida dos seus filhos, dê tempo, dê senso de pertencimento à sua casa. Mas tem irmão que ele vem menos do que o visitante, e aí eu, como pastor, preciso abrir meu coração, que eu não vou levar esse fardo para mim não. Posso? Posso ou não posso? Não está convencendo? Posso ou não posso? Vou levar esse fardo para mim não, porque às vezes eu acho que é sobre mim, e quem tem que me aguentar é minha esposa, vendo eu sofrendo pela igreja em casa. E Deus me ensina que existe uma medida para tudo. Irmão, eu como seu pastor, eu vou com você até a página B. De lá para frente é você e Deus. Sabe por quê? Ovelha de Jesus tem prazer de estar no aprisco.
Ovelha de Jesus é aquela que se perde, o pastor vai buscar, ele conserta ela, ele dá o alimento para ela, ele cura suas feridas e coloca ela de novo no aprisco, porque ela havia se perdido. A ovelha de Jesus tem prazer de estar no aprisco. Se você é um membro dessa igreja e é um frequentador que só vem quando dá, você não é ovelha desse aprisco. É forte isso? É muito forte, irmão, mas você precisa entender que a responsabilidade não é sobre o pastor, não é sobre a palavra do pastor, não é sobre a unção da vida do pastor, não é sobre a esposa do pastor, não é sobre a bereana, não é sobre o CNPJ. Sabe por quê? Tem gente trocando de igreja à torta e à direita. Eu tinha um casal de irmãos aqui, muito abençoados, nós até hoje tem amizade com eles, mas irmãos que frequentavam de vez em quando e queria cantar. Eu falei, não vai cantar. Não vai cantar, por que não vai cantar? Como que você quer subir aqui para ministrar na vida da igreja? Você não tem relacionamento com a igreja, não vai subir. Mudou de igreja. E o argumento foi, eu fui embora porque Itaquá é muito longe. Eu moro numa cidade circunvizinha, não posso falar porque está filmando, vai matar a pau. E agora está numa outra igreja aqui, que estoura balão, puff. Que nem diz o Luiz, que sopra a língua de sogra, puff. É festa, é festa. Tem gente que acha que igreja é festa. Me ajuda aí. E aí, como os pastores estão entrando em crise? Os pastores estão entrando em crise, sabe por quê? Por causa de crente ruim. Pastor, o senhor está sendo duro demais. Você é um crente bom, por isso que você está aqui. Por causa de crente ruim. Sabe por quê? Comunicar nas necessidades fala de necessidade. O que é necessidade? Uma falta, nós vamos te ajudar. Até se tiver sem dinheiro, a igreja quer muito dinheiro. Quantas vezes nós pagamos conta das pessoas aqui que a gente não precisa ficar colocando no telão? Te paga, irmão, o dinheiro da igreja é para isso, para pagar a conta, para ajudar, dar comida, isso tudo faz parte, tá ok. Agora existem pessoas que querem pegar o problema da sua vida e depositar no colo do pastor. Eu vou te visitar uma vez, vou te visitar 2 vezes. Se você não aparecer na igreja, eu não vou te visitar mais. E serve para você que está na internet também, comendo pipoca e assistindo o culto. Aí a gente entra aqui, pula, grita, foi bem, a palavra tremenda, e sai falando que a palavra tremenda, bate nas costas do pregador, mas isso não muda a sua vida em nada, porque você é um turista na igreja. A obra do Espírito Santo transforma a nossa vida, irmão. Sabe, eu estou sentindo a graça de Deus aqui, porque senão a gente vive como hipócritas, e nós não somos hipócritas, nós somos filhos, nós fomos lavados, nós fomos comprados, irmão. A partir de hoje, olhe para dentro de você. Será que eu sou um crente que vivo de desculpa? Tem crente aqui que não aparece um mês, irmão, não é ovelha desse aprisco, não é ovelha desse aprisco. Procure se consertar com Deus, porque quem tem vida com Deus tem responsabilidade com a igreja. Eles perseveravam todos os dias, e você não consegue vir 2 vezes no mês frequente? Misericórdia, irmão. E aí a gente prega mais forte e acha, não vai vir mais, pode ir embora também, porque um dia Jesus olhou para os discípulos e falou, vocês querem ir embora? Vão embora também. Porque se você não olhar para Cristo e para a obra de Cristo, enxergar como Pedro, para quem iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna, você vai viver pulando de igreja em igreja. Eu vou para aquele pastor que é mais top, eu vou para aquela igreja porque a parede é preta, eu vou para aquela porque é grande, eu vou para aquela porque tem estrutura. Você só tem que tomar cuidado para não estar dentro de uma igreja e ser destinado ao... Não preciso nem falar que vocês já sabem. Irmãos, é tempo de a gente viver o verdadeiro evangelho. Sabe por quê? A Bíblia diz que quando eles perseveravam todos os dias, muitas pessoas eram alcançadas. A comunhão era tão plena, o Espírito era o mesmo, estavam todos na mesma página, que Deus olhava para aquela igreja e falava assim, olha, manda alma lá para eles, porque eles vão saber cuidar. Manda almas lá para eles, porque eles vão saber acolher, eles vão saber ensinar, eles vão saber disciplinar. Agora, por que Deus não manda alma às vezes? Porque a gente está perdido em nós mesmos. Diga comigo, a obra do Espírito Santo transforma a minha vida. Você pode glorificar Jesus por isso?
Se é para ele, pode aplaudir. Eu tinha tanta coisa para falar, mas acho que deu. Já deu, preguei 1 hora, a esposa está brava. Mas tá bom, eu prego de vez em quando aqui. É ou não é, varão? É isso, irmão, pelo amor de Deus. Porque às vezes eu me sinto um animador de plateia. Eu tenho que falar para minha esposa, eu estou pregando, tem líder que está líder, obreiro, crente, está com a cara que está pior que no funeral. Misericórdia, irmão. Que é lugar de vida, que é lugar de abundância. Se você não gosta dessa igreja, pode ir para outra, a gente vai continuar te amando. Mas aqui dentro, irmão, se você está aqui, mergulha na graça de Deus, tá? Para de procurar, eu vou lá no outro pastor lá, porque você não conhece ele. O dia que você sentar com ele, você vai ver que ele é tão falho quanto a mim, tá bom? Ah, mas é porque ele é uma persona no Instagram, vai lá. Só Jesus. Para terminar, não me compare com ninguém. Não se compare com ninguém. Não compare a sua igreja com nenhuma, porque para cada lugar existe uma medida de Deus. Eu recebi uma palavra poderosa no último domingo. Meu coração estava aflito por algumas coisas, e Deus levantou uma irmã com uma palavra de profecia dizendo: pastor, eu estou tirando pessoas do seu lado que estão atrapalhando o crescimento da obra. Poderia guardar isso para os bastidores, mas eu estou falando aqui para que você entenda que se você está com algum sentimento contrário, é manhã de arrependimento. Se você quer viver a porção de Deus para a Bereana, seja bem-vindo. Se você não quer viver, Deus te abençoe. Nós te amaremos do mesmo jeito. Grupo de louvor, suba aqui. Fique de pé, por gentileza.